Se você tiver dúvida depois, até para ler a história mais completa, ela está em Números 13, tá? Capítulo 13 em diante. Naquela época, Deus ele orientou Moisés e Arão a separar 12 líderes, os líderes das tribos de Israel, para que fossem espiar a terra prometida, a terra que Deus havia prometido quando eles saíram do Egito. E quando eu estava estudando esse trecho, Deus falou muito forte no meu coração, porque eu nunca tinha reparado que ele fala: eu escolhi os líderes para ir até a terra prometida. Se ele escolheu os líderes daquele povo, já eram pessoas que tinham caminhado com Deus, já eram pessoas que já tinham presenciado milagres de Deus, pessoas que já tinham passado por coisas e visto coisas que talvez não todos teriam passado. E eles foram até a terra, foram verificar aquilo que tinham, os seus costumes, qual era o povo, como que era aquela terra realmente prometida, que mana leite e mel. E quando eles chegaram lá, eles se depararam com gigantes, com grandes guerreiros, e eles até pegaram algumas frutas e trouxeram, se não me engano, uva, alguma coisa assim. E eles trouxeram, e quando chegaram na cidade para falar com Moisés e Arão, os 10 deles falaram: olha, a terra é a terra prometida como Deus prometeu, o negócio lá é bom, o negócio realmente vai funcionar, só tem um único problema: os caras brigam melhor que a gente, os caras são melhor guerreiros que a gente, eles são maiores do que a gente, e eu acho que a gente não vai, daqui a gente não passa. Eu acho melhor a gente voltar para o Egito ali, escolher um novo líder e retomar a comer cebola na época, né? Só que diante desses 10 que falavam isso, o povo ficou amedrontado. Porque eu achei bem interessante que na hora que eles começam, o povo começa a se agitar e fica com medo, porque eram os líderes que estavam falando isso para o povo. 2 deles, Josué e Caleb, se posicionaram e falaram: não, é bem assim. Aquela lá é a terra que Deus prometeu. Aquela lá é a terra que Deus separou para nós herdarmos. Vamos lá e vamos matar esse povo. Vamos lá que o negócio lá é nosso. Só que ali começou a gerar um conflito muito grande entre eles. E tanto que muitos deles choravam, e o povo rasgava suas vestes e falava: por que Deus tirou a gente do Egito? Para passar por tudo isso, para andar pelo deserto, para caminhar por tudo isso e chegar aqui e morrer, ou ter que voltar agora tudo de novo. Poxa, que Deus é esse que fez a gente passar por toda essa situação? Só que mesmo assim, ainda Josué e Caleb ainda permaneciam fiéis à promessa que Deus tinha dado, aquilo no coração deles. E eu separei alguns pontos assim que Deus foi muito crucial falando comigo sobre algumas determinadas áreas da minha vida. Deixa eu puxar aqui a Bíblia, que eu tenho que ler algumas coisas aqui, moça. Vão ser 5 pontos, dos quais me chamaram muita atenção. Quero ler com vocês o versículo 6 e o 7 agora. Então vamos direto para o 7, mais rápido. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espionar a terra. Um ponto aqui que eu achei muito interessante, que mesmo diante de toda aquela situação, primeiro ponto, eles não perderam a visão da promessa. Mesmo diante de tanta coisa que se levantou sobre eles, mesmo talvez a circunstância dizendo para eles que não era o propício a se fazer, não era o mais fácil a se fazer, eles não perderam a visão da promessa, sabendo que eles iam enfrentar problemas, mas eles não perderam a visão daquilo que Deus tinha separado para eles. Queria deixar uma questão para você: o que hoje tem tirado o teu foco da promessa de Deus? O que hoje tem te tirado o foco da presença do Espírito Santo? Josué e Caleb não perdiam a visão por causa de pessoas que se amedrontavam diante do problema. Eles permaneciam fiéis. E não que você de repente não vá passar por determinados problemas que você tenha medo,
mas você tem que ter uma posição diante disso. Porque provavelmente Josué e Caleb ficaram com medo também, porque eles sabiam que pela força deles, eles não iam conseguir. Só que eles permaneceram firmes na promessa, sabendo que aquilo que Deus havia prometido, Ele iria cumprir. Indiferente de como, se o pessoal ia fugir, se eles iam morrer, o que ia acontecer, mas eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram fiéis à visão da promessa. Eu anotei aqui mais uma coisa que eu achei bem interessante. Eles perseveravam em lembrar do que Deus havia prometido. Quando ele chega no livro de Josué, aqui no capítulo 14 que a gente está falando, eles tinham vivido isso lá em Números 13. E eles estavam falando entre eles: olha, aconteceu tudo isso, mas a gente está aqui e vai se cumprir. Não é fácil você passar por várias etapas da tua vida, e mesmo assim, no teu coração, mesmo muitas vezes as circunstâncias dizendo que não, você seguir firme na promessa daquilo que Deus colocou no teu coração, indiferente daquilo que falem ou façam para você. Eu queria que você abrisse no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39. Eu queria que alguém lesse para mim, porque para mim aqui está um pouco difícil, estou mudando muito. Tem alguém que se disponibiliza? Eu desço para ele levar o microfone. É para mim, então volta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu acho muito tremendo esse versículo, porque isso é o que Paulo dizia: como eu estou firme na promessa do Senhor. Que não é a tribulação, não são os demônios, não são as potestades, não são a altura nem a profundidade. Nada, nem ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um outro ponto que eu deixei anotado aqui, que eu achei bem interessante: pedir discernimento da voz do Senhor, que é o versículo 8 e 9. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram-se e desencorajaram o povo, ao passo que obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por este motivo, naquele mesmo dia Moisés me jurou: certamente a terra que pisou teu pé te pertencerá por herança a ti e os teus descendentes para sempre, porque obedeceste perfeitamente a Deus. Amém? Eu achei bem interessante, que foi já algo que eu citei no início, e foi isso que me chamou muita atenção. Eles eram 12 líderes, pessoas das quais caminhavam e conheciam a Deus, e mesmo conhecendo a Deus, mesmo vivenciando com o Senhor, eles se amedrontaram diante da promessa, se amedrontaram diante da dificuldade, mas 2 permaneceram fiéis àquilo que Deus havia falado, não deixaram o seu coração se contaminar, mesmo por saberem que estavam andando com homens de Deus tanto quanto eles, porque Deus escolheu aqueles 12 para estar indo à frente, mas 10 ficaram com medo de alcançar, e eles mesmo assim não perderam a visão da promessa.
queria te deixar uma reflexão. Quem são as pessoas que hoje têm te afastado da promessa? É um namorado, é uma namorada? É uma situação? São seus amigos de colégio, de faculdade? Que tem feito você, tem incentivado você a dar mau testemunho? Responda para você, fique em paz, eu não vou perguntar nada. Não vou querer que alguém se pronuncie, fique tranquilo. Eu acho interessante que no livro de Samuel ele fala que é o melhor obedecer do que sacrificar. Deus honrou eles, eles tiveram discernimento da voz de Deus, porque souberam obedecer primeiramente ao Senhor. E só escuta a voz de Deus aquele que obedece, viu? Senão você não tem discernimento total se é Deus falando ao teu coração ou se é qualquer outro tipo de espírito. Terceiro ponto: esperar pelo tempo da promessa. Versículo 10. Desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que estou com 85 anos. Uma promessa que durou 45 anos para se cumprir. Será que eu e você, a gente está disposto a esperar 45 anos para Deus cumprir uma promessa na nossa vida e permanecer fiel àquilo que Ele prometeu no início? É algo de se pensar, né? Até porque a palavra ela diz assim: por mais que sejam seus problemas, as coisas que se levantem, eu acho um versículo bem interessante, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. O Salmo 37,4, que diz assim: deleita-te também no Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso nada mais é, querido, que você, mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo diante de todos os problemas, mesmo diante de qualquer dificuldade que se levante, qualquer pecado que tente entrar na tua vida, é você deleitar na promessa de Deus, você deleitar no Senhor, para que Ele cumpra o desejo do coração dele na tua vida. Eu anotei uma frase bem interessante que eu ouvi de um pastor aqui: toda promessa passa pelo teste do tempo. Eu achei muito interessante, porque toda promessa que Deus te deu, Ele nunca vai te dar hoje e amanhã Ele vai cumprir. Eu tenho medo quando alguém chega assim, por exemplo, desce: eis que estou à porta e te digo, varão valoroso, o Senhor tem promessa tremenda para a tua vida. Ele vai te levar às nações e você ganhará multidões. Através da tua vida, os povos verão ao Senhor. Sabe por que me dá medo? Porque na mesma proporção que a tua promessa, se prepare que geralmente a tribulação, a dificuldade é do mesmo tamanho, se não maior, para tentar te tirar do foco. Não, mas então hoje é mais fácil optar, então beleza, eu vou sair da igreja, já não tenho promessa, eu tenho pouco promessa, então eu vou ficar assim que estou mais sossegado, está em paz, dá para levar. Mas é bem assim que funciona. Com Deus é conhecer e prosseguir em conhecer. Se você não faz isso, uma hora tua fé morre, uma hora o teu sonho desfalece e você vai optar por aquilo que é mais fácil, aquilo que o mundo te oferece. Que hoje você não precisa ir muito longe para te oferecer muita coisa que te coloque em dúvida em relação a quem você é em Cristo Jesus. Anotei mais um ponto aqui, tem mais dois na verdade. Esse quarto ponto: ter conhecimento da aliança que você tem com Deus. Versículo 11: todavia ainda me sinto tão forte como no dia que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Você
passaram 45 anos e ele falava isso: estou guerreando, eu estou forte, indiferente daquilo que fale, diferente daquilo que façam, o meu vigor, o meu coração queima tanto quanto no início da promessa. O meu coração tem ardido pela presença do Senhor. Da mesma forma, quando da primeira vez Ele se manifestou através de Moisés, eu ainda guardo essa promessa no meu coração, sabendo que o momento vai se cumprir. Eu não sei quando, não sei se de repente daqui mais alguns anos, mas eu sei que vai se cumprir. Será que a gente está assim hoje, igreja? Às vezes eu olho para trás, eu fico lendo assim, às vezes Velho Testamento, assim, Novo Testamento. Esses caras eram muito loucos, cara. Esses caras, literalmente, a gente tem que aprender o que é Evangelho, porque quanto mais se conhece sobre a vida desses caras que viveram, literalmente escreveram essa palavra, você mais vê o quanto você precisa crescer e o quanto você não é nada. Mas mesmo assim, o Senhor ainda se importa com aquele pouquinho que talvez você pense que seja dentro do reino. Talvez até mesmo o inimigo muitas vezes tente colocar no teu coração: você não é nada, você não é ninguém, você está aqui por um acaso, você está aqui para fazer o volume. Eu digo para você que você é uma pedra preciosa do Senhor. Jesus, Ele enfrentou aquela cruz para morrer por mim e por você, para limpar os nossos pecados, para nos dar um livre acesso ao Senhor. No Velho Testamento, eles matavam animais para justificar os seus pecados perante Deus. Mas Jesus veio e quebrou toda essa regra, justamente para nos dar uma intimidade a mais com Deus. Nos cedeu o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo se apoderava dos profetas. Os profetas não sabiam o que era ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo, como hoje nós podemos ter. E mesmo não tendo, só vivendo por momentos em que o Senhor se apoderava deles, o temor deles era tão grande, que eles faziam esses prodígios e maravilhas. Por isso que a gente não tem dimensão do que Deus realmente é e o que Ele pode fazer através de nós. Porque homens como eu e você, simplesmente sendo apoderados momentaneamente do Espírito Santo, faziam grandes milagres e grandes prodígios, não perdiam a visão da promessa. Imagine hoje o Espírito Santo podendo viver em você. Nós somos uma bomba viva para o diabo. Uma bomba que onde passa pode explodir, matar tudo aquilo que está podre, tudo aquilo que está morto e trazer vida. Assim como no simbolismo do batismo, você precisa morrer para nascer. Você precisa descer as águas para que o Senhor possa fazer realmente cumprir a promessa dele para a tua vida. Deixei aqui um outro versículo, não precisa abrir, vou tentar ser mais breve. É o Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Se você andar debaixo da promessa de Deus, se o teu coração estiver firmado naquilo que Ele prometeu para você, você não vai perder a visão da promessa. E por mais que muitas vezes o teu coração desfaleça diante de alguma dificuldade, o Senhor vai restaurar o teu coração. Ele vai te dar uma palavra de ânimo. Geralmente quando acontece, eu acredito que pelo menos com a grande maioria que já tem um tempo de igreja, se depara com qualquer situação, da qual muitas vezes desanima, porque isso qualquer ser humano passa. Tua primeira reação é como os 10. Olha, Deus, não vai dar, não rola mais, não dá, não tem como seguir dentro da promessa. Está difícil, é muita gente se levantando, é muita coisa acontecendo, é muito problema vindo até mim, e como que eu vou me virar diante disso? Não, Senhor, eu vou desistir. E chega alguém, ou Deus, ou alguém está pregando ou alguma coisa e fala assim: filho, eu conheço as tuas dificuldades, eu sei todos os dias que você tem passado, e cada lágrima que você tem derramado, eu tenho colhido, eu tenho enxugado as tuas lágrimas. Aí
teu coração se quebranta na presença dele. Senhor, tá bom, eu vou seguir. Mesmo muitas vezes tudo dizendo não, tudo dizendo que não é para seguir. Tem um quinto e último ponto. Sempre haverá gigantes no caminho. O versículo 12, não vou ler, ele fala só que ele reivindica a promessa de Deus, e sabendo que existe um povo que ele ia se deparar e ele ia ter que conquistar aquela terra. Usando acho que é analogia, acho que seria a palavra. Se não for, me perdoe. Seria no caso Davi e Golias, que eles também têm algo muito interessante. O povo de Israel ficava com medo diante do gigante que se colocava, que era Golias. Mas o nome de Deus se posicionou dentro da vontade de Deus, reivindicando a promessa. Porque ali começava a cumprir o tempo novo de Deus na vida de Davi. Assim também na vida de Josué e Caleb. Eles precisavam enfrentar isso aí, para que esse novo tempo de Deus viesse. Queria deixar algumas questões aí para você. Qual que é o gigante que você está enfrentando nessa noite? Qual é o gigante que tem tentado te impedir de chegar até a terra prometida? O que hoje tem feito desfalecer o teu coração para chegar até a promessa? Quantas são essas coisas que se levantam? Quantas são as aflições? Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, o justo, o Senhor, Ele justifica, Ele o livra de todas as suas aflições. Isso quer dizer que você não está isento de passar por aflição, por problema, por dificuldade. Mas o Senhor vai estar com você nessa caminhada. Deus falou muito forte no meu coração essa semana sobre isso. Luiz, você precisa, cara, deixar de ser esses 10 espias. Mesmo sendo líder, estando com responsabilidade dentro da igreja, você precisa deixar de ser esses 10 e fortalecer o teu coração na minha promessa. Porque daí não vai ser qualquer tribulação que se levante que vai te tirar do foco. Não vai ser qualquer coisa que se levante, sejam pessoas, situações que vão te tirar do foco da presença de Deus. Queria que você fechasse teus olhos. Talvez hoje você chegou aqui esperando algo vindo do Senhor. Eu não sei se de repente, dentre a palavra, dentre o louvor, você recebeu. Mas o Senhor está aqui. Ele não quer que você saia da mesma maneira que você entrou. Eu queria orar, primeiramente, por aqueles que têm passado por alguma dificuldade, alguma coisa que talvez tenha te feito perder a visão da promessa, ou desfalecer diante do problema. Você é ser humano, como qualquer outro, e muitas vezes desfalece. Talvez uma situação na tua casa, talvez a tua família, talvez o teu ministério, talvez situações, não sei. Mas o Senhor conhece o teu coração. Ele conhece a tua aflição também. Eu queria orar por você. Eu queria que você se colocasse de pé. Você que sabe que precisa dessa oração. Precisa que o Senhor fortaleça. Se vocês puderem estar vindo até aqui à frente. Eu queria chamar os líderes também para estar orando pelo povo. Deixe Deus usar a vida de vocês tremendamente. O Espírito Santo. O Espírito Santo.
Santo. Louvor, Espírito Santo de Deus.